capítulo 25, perdão. Capítulo 25, versículo 28. Nós vamos ler a palavra do Senhor. E diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Mais uma vez. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Senhor, nós estamos aqui nesse tempo de adoração, de culto a Ti, de bendizer o Teu nome. E o nosso desejo, Deus, é fazer a Tua vontade, como Tu queres, Senhor. E que nesta manhã o Senhor possa nos levar, ó Deus, a um entendimento, ó Deus, a uma graça maior, para que possamos cumprir com o Teu querer, caminhar nessa santidade, nessa vida, Deus, que Te apraz, que Te agrada, e que isso possa acontecer na vida de cada um de nós, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo conduz esse tempo, Senhor, nossas mentes, nossos corações, que haja revelação da Tua palavra, nós Te pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, nós vamos falar nesta manhã sobre a importância do domínio próprio. E talvez você, ouvindo um título desse, você pense assim, puxa, tem coisa mais empolgante para a gente conversar, né? Para a gente ouvir, do que falar sobre domínio próprio. Ou talvez você se sinta como uma pessoa que não tem problemas com domínio próprio, né? Mas eu queria trazer nesta manhã uma palavra sobre a importância do domínio próprio. E talvez, se você chegou assim sem muito ânimo para ouvir sobre isso, eu espero que no final você diga assim, não, esse é um assunto importante. Isso é algo de Deus, é algo que o Senhor quer trabalhar em nós. Então eu creio que no final dessa ministração você vai chegar a essa conclusão. Amém? Então nós vamos falar então sobre a importância do domínio próprio nessa manhã. E o texto, eu vou usar com mais frequência esse texto de Provérbios. E esse texto de Provérbios, o Senhor chamou a minha atenção quanto a esse texto um bom tempo atrás. Sabe quando você está lendo a palavra e de repente aquele texto salta assim do texto e fala assim, opa, tem uma coisa diferente aqui. E eu me lembro que eu guardei aquele texto lá nos meus fichários, lá eu guardei aquilo e voltava com frequência naquele texto. Voltava, orava por ele. E o Senhor foi me ministrando acerca desse texto. E recentemente eu tive um desafio de trazer uma ministração. Eu estava perguntando, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer falar? É sobre isso mesmo que o Senhor quer falar? E o Senhor me trouxe uma confirmação. Eu falei assim, amém, Senhor. Estou indo nessa direção então. Então vamos compartilhar essa palavra. Mas esse texto então diz que como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Falando da importância do domínio próprio. E já dando aqui, falando um pouco assim sobre como eu quero falar sobre isso. O pastor, ele me deixou dividir essa palavra em duas. Então hoje eu vou só convencer que o domínio próprio é importante. Mas a semana que vem eu queria falar sobre como desenvolver o domínio próprio. Mas nós vamos falar hoje sobre a importância do domínio próprio. Então o texto aqui diz, e compara o domínio próprio como uma cidade. Ele vai dizer assim, olha, como a cidade, com seus muros derrubados, ou como a cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Então, em primeiro lugar, ele vai comparar o domínio próprio a uma cidade. O domínio próprio, uma qualidade das pessoas, uma qualidade de um homem com uma cidade. É bastante. Então, ele compara com uma cidade. E, queridos, quando nós pensamos numa cidade, nós pensamos em construções, numa construção.
Uma cidade é algo que foi sendo construído com o tempo. E tem muitas construções numa cidade. Então, uma cidade vai ter muitos edifícios, uma cidade vai ter os seus jardins. Tem muitas construções numa cidade. Boas construções, a priori, né? Todo mundo constrói, né, tentando construir da melhor forma com o que tem. Então, uma cidade, ela revela muito esforço, ela revela muito trabalho, muita dedicação. Quando você vai numa cidade, quantas pessoas não trabalharam naquele lugar para edificar aquela cidade? Quantas pessoas não dedicaram suas vidas ali? Então, é um lugar que mostra esse muito esforço, esse muito trabalho, essa muita dedicação. É algo que foi construído com o tempo. Uma cidade, ela foi, com o tempo, sendo desenvolvida. Às vezes a gente entra numa cidade e a gente não tem noção de quanto tempo e quanta história tem aquela cidade. Lá em Portugal é muito interessante, porque lá em Portugal toda cidade tem uma parte antiga. Então, uma parte com um castelo, que tem uma construção da invasão dos mouros, dos celtas, e daí tem o jeitão da parte antiga da cidade, e tudo aquilo foi uma construção de uma época passada durante o tempo. E daí todas as cidades novas têm essa parte antiga e a parte moderna e tal, mas a cidade tem uma construção que levou um tempo para ser edificada. E tem histórias, né? Tantas histórias tem. Não é só as construções, tem as histórias, né? Vocês vão em alguma cidade da sua família e você chega lá e fala assim: foi aqui que eu casei, foi aqui que eu criei meus filhos, olha, foi aqui que eu fiz faculdade. Então tem histórias. Uma cidade é um lugar de histórias. E no final, uma cidade tem uma identidade. Quando você pensa, por exemplo, em Olambra, o que vem à sua mente? Aquele lugar é cheio de planta, né? Lá é um lugar que tem um monte de planta. Ele tem uma identidade, é um lugar. Você espera aquilo daquela cidade, né? Então as cidades têm uma identidade construída, né? No final de toda aquela construção, você tem uma identidade ali. E ela abriga um povo ali dentro, né? Você tem um povo dentro de uma cidade, você tem pais, você tem mães, filhos, tudo isso dentro de uma cidade. E o texto, ele vai dizer que o domínio próprio é como uma cidade. Então, o domínio próprio é algo importante. Ele põe a comparação do domínio próprio de um homem como uma cidade. Como uma cidade. Então, é sim importante. Qual é a sua cidade favorita? Você identifica esses elementos na cidade que você gosta? Talvez na cidade onde você foi criado, você passa por lá ou é aqui mesmo. Eu aprendi a gostar de São Caetano. Por mais que não pareça, eu nasci aqui. Eu falo isso para as pessoas: você é português? Não, eu não sou, eu nasci em São Caetano. E eu gosto daqui. É uma grande cidade. Não por causa dos números que aparecem por aí, mas é uma cidade muito boa. Nós estamos aqui, né, pessoal? Alguns estão aqui do lado e moraram aqui. Mas nós amamos São Caetano, é ou não é? Uma cidade com história, é uma bênção, né? Por vários motivos essa cidade é uma bênção. Mas o texto depois vai também comparar o domínio próprio como uma cidade derrubada. E daí ele vai dizer que é como uma cidade que foi derrubada. É isso que diz o texto. É como uma cidade derrubada. E uma cidade derrubada é o contrário dessa beleza que a gente encontra numa cidade. Dessas histórias, das construções. Quando a gente vê aquelas imagens daquelas cidades da Síria totalmente derrubadas, gente, quanto desperdício de construção, das histórias, das famílias.
que tiveram que sair dali. Então, quanto trabalho jogado ao chão, quanta dedicação ali desperdiçada. O tempo que foi levado para construir tudo aquilo, de repente é derrubado. E até a identidade daquele lugar, ela é prejudicada porque é uma cidade derrubada. O texto está comparando aqui. E é triste isso. A gente vê às vezes imagens das famílias saindo desses lugares, né? As famílias que têm que sair desse lugar de destruição. E o texto está comparando o domínio próprio com uma cidade derrubada. Uma cidade derrubada. E trazendo aqui para a nossa prática, muitas vezes, quando nós temos problemas com domínio próprio, muitas vezes a gente vê mesmo esse derrubar dessas construções. Muitas vezes são famílias prejudicadas. Muitas vezes são planos, construções que você tem na sua vida prejudicados porque faltou domínio próprio. Você estava indo na direção de estudar, você estava indo na direção de construir uma carreira, mas você não teve domínio próprio e não se dedicou bastante. E não passou no vestibular. Estou dando exemplo. Mas percebe, você tinha todo o potencial. Você foi desenhado, você tinha talento, mas você não teve domínio próprio. Quantos relacionamentos sofrem por falta de domínio próprio? Construções das famílias. Você teve a capacidade de levar uma mulher linda para o altar, foi lá, fez uma festa. Você impressionou todo mundo com aquela festa, disse umas palavras bonitas, uma alegria, todo mundo se alegrou com você, mas de repente, por falta de domínio próprio, aquilo vai ao chão. Quantas construções, quantos empregos, muitas vezes são prejudicados. Você podia ter ido melhor, você podia ter desenvolvido mais, mas não desenvolveu tão bem por falta de domínio próprio. Quantos talentos. E, gente, quantas pessoas que tinham vida com Deus e tinham sonhos em Deus, de ser uma bênção nas mãos de Deus, de fazer diferença no reino de Deus, de ser bênção. E tudo isso não aconteceu por falta de domínio próprio. Então, quanta coisa esbarra no domínio próprio. Então, como uma cidade derrubada, é um homem que não tem domínio próprio. Eu queria falar agora essa segunda parte do porquê é importante o domínio próprio. Então, é como uma cidade derrubada. E a gente tem, queridos, muitas vezes... Pode voltar um pouquinho? Isaac, você foi rápido. Ok, deixa aí um pouquinho, Isaac. Mas muitas vezes nós temos o domínio próprio, e tem gente que tem domínio próprio em relação a compulsões, por exemplo. Então, muitas vezes você não tem problema jogar videogame, mas você foi gostando de videogame, jogando videogame de um jeito que você ficou viciado em videogame. Alguns percebem, entendem o que eu estou falando direito. E de repente você gastou tanto tempo no videogame que você prejudicou os seus estudos, né? Você não fez as coisas que tinha que fazer em casa, tem que ajudar em casa, não é? Cadê meus filhos para ouvirem isso, né? Mas a gente tem que falar disso, né? Mas, percebe, a compulsão, às vezes, estou dando o exemplo do videogame aqui, mas a compulsão leva você a um lugar que você perde tempo. E eu vou falar de mim, então está muito abstrato, eu falo de mim. Esses dias atrás, o Emanuel me mostrou um joguinho no celular. E era um joguinho de jogar sinuca no celular. Não sei se já viram. E
E eu vi aquilo, eu falei assim, opa, já conheço isso, não era a primeira vez. Então eu falei assim, acho que eu conheci jogar isso. E fui lá e fui jogar um pouco. E jogando ali um pouco, eu falei, eu sou bom nisso. E eu sou bom mesmo. E fui lá e tal. É que é fácil também. Mas a gente se sente bom naquilo e fui jogando ali um pouco. E estou eu ali jogando aquele negócio e me empolguei. Fui brincando ali, brinquei a primeira vez, tal, brinquei com ele ali, tudo certo. Aí tinha um tempo lá, à noite, uns dias desses lá, e eu tinha um tempo ali. E o que eu fui fazer? Fui lá no tal do negócio, lá, e fui e joguei um pouco. E dali, depois de um pouco, joguei mais outro pouco, mais um pouquinho. E quando eu vi, gente, eu fui dormir tarde, porque eu estava jogando o negócio ali. Aí, dia seguinte, eu falei assim, Deus, o Senhor me perdoa, o Senhor me ajuda aqui. Eu não tenho esse tempo, eu sei que eu não tenho esse tempo, eu tenho tanta coisa que eu preciso fazer, e eu não tenho tempo para isso, eu sei, o Senhor me perdoa, o Senhor me ajuda. Eu percebi logo, eu falei assim, em outras épocas eu teria demorado para chegar nessa conclusão, mas eu falei assim, não, está fora de lugar, está descontrolado. E daí resolvi a questão. Falei assim, Tati, põe uma senha aqui para mim. A Tati pôs a senha, está resolvido. Está resolvido o problema, não tive mais problema com isso. Foi bênção, queridos. Tem várias formas de resolver. Essa funciona para mim. Mas percebem, e às vezes a gente deixa andar algumas compulsões, e elas dominam o tempo e dominam o espaço, e a gente não vai aonde deveria ir. E não se dedica a coisas que realmente importam. Então, nós temos questões, o domínio próprio tem a ver com compulsões, queridos, e vários tipos de compulsões, e nós precisamos aprender o domínio próprio em relação a vários tipos de compulsão. O domínio próprio também tem muito a ver com... Falando das compulsões, a Bíblia diz assim, tudo me é permitido. E só para dizer, 2 dias depois, eu falei assim, Tati, põe a senha aqui para mim, peguei o Emanuel, brinquei com ele daquela sinuca junto com o Emanuel, no tempo controlado, e pronto, a senha volta, está tudo certo, não perdi nenhum tempo excessivo com aquilo. Querendo dizer assim, eu brinquei de novo daquele negócio sob controle, sem problema. Mas a palavra diz isso, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Amém, queridos? Eu não vou deixar que domine, não pode dominar. Amém? Então, tudo me é permitido, eu posso jogar um pouco, eu posso. Convém jogar aquilo lá um monte? Não, não convém. E eu não vou deixar que aquilo me domine. Amém, queridos? Então, isso é o que diz a palavra sobre as compulsões. E nós precisamos lidar com compulsões, queridos. Nós precisamos lidar... Muitas vezes nós temos tendência a excessos, né? E nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos de domínio próprio no falar, né? Tem gente que tem mais problemas na área do falar. Todos nós temos um pouco. A palavra diz, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, o homem é perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Levanta a mão aí que nós vamos seguir você. Ninguém levantou. É porque não tem ninguém perfeito. A palavra diz isso. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Então nós precisamos melhorar nosso domínio próprio no falar. Nós precisamos aprender acerca disso. Nós precisamos ter gente que nos ajude, querido. Depois nós vamos falar sobre como, mas já dando uma dica aqui. Querido, faça parceria com alguém. E fala assim, me ajuda aí. Eu acho que às vezes eu falo demais. Me dá um toque. Quando a gente for falar sobre isso, me ajuda, me fala, me ajuda a vigiar isso. Às vezes eu reclamo, às vezes eu falo dos outros. Eu me lembro de um amigo honesto, ele falava assim, é tão gostoso falar da vida dos outros, ele dizia. Ele estava sendo honesto, mas está errado, mas não pode. A gente tem que ter cuidado com isso. Mas às vezes você está lá naquela conversa e de repente surge o assunto dos outros e de falar mal e dos defeitos dos outros. E pode ser que essa pessoa seja uma pessoa de Deus. E isso só piora a situação. Porque você vai estar falando de uma pessoa de Deus, de uma pessoa que carrega Deus, e você está criticando
uma pessoa que Deus defende. E isso traz um adicional de perigo. Mas falar mal da vida dos outros não é um bom negócio, de acordo com a palavra, em nenhuma situação. E nós precisamos desenvolver o domínio próprio acerca disso, né? E às vezes falar com amor, olha, fala assim, vamos interromper essa conversa, nós estamos indo numa direção ruim. Né, olha, vamos... Né, com amor você vai ajudando o seu irmão, porque nós precisamos desenvolver domínio próprio naquilo que falamos, nos equilíbrios. E, queridos, quantos relacionamentos foram prejudicados por falta de domínio próprio no falar? Quantas construções que Deus queria trazer uma unidade em algumas coisas, Deus está querendo unir pessoas, mas a falta de domínio próprio no falar pode atrapalhar isso. Amém, queridos? Então nós precisamos de domínio próprio no falar, e como falamos, nos assuntos que escolhemos, da forma, às vezes é a forma de falar. Né? Eu preciso me policiar, às vezes eu cansado, eu sei que eu vou corrigir alguma coisa, eu aumento o tom às vezes que não deveria, para falar com o filho às vezes. Então nós precisamos ter cuidado com isso, precisamos ter domínio próprio naquilo que falamos, domínio próprio naquilo que pensamos, queridos. Nós precisamos ter domínio próprio naquilo que nós pensamos, naquilo que nós escolhemos para pensar. A palavra de Deus diz que nós precisamos escolher o que pensamos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É o texto que está em Filipenses 4:8, ou em outra versão diz assim, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nós podemos escolher aquilo que pensamos. E nós devemos escolher aquilo que pensamos, devemos exercer domínio sobre os nossos pensamentos. Querido, nosso pensamento, ele não é automático. Você pode escolher aquilo que pensa. E a palavra dá uma lista aqui de coisas boas para se pensar. E sabe o que acontece? Se você não domina seus pensamentos, eles podem ir na direção errada, e eles podem criar sentimentos ruins. Você não domina o que pensa, você não escolhe o que pensa, de repente você também não escolhe o que está sentindo. Você não tem ideia que está sentindo sentimentos de inferioridade, e você está se sentindo mal por causa disso. Mas provavelmente é porque você deixou os pensamentos de inferioridade ficarem lá. Então você acorda de manhã e você começa a pensar, eu não consigo. Eu não sou tão bom quanto fulano, ciclano, beltrano. Eu não tenho capacidade. E você deixa esses pensamentos lá. Às 8 da manhã, às 9 você está chateado e não sabe muito bem por quê. Às 10 você está deprimido, porque você não consegue, porque afinal você não vai conseguir. E por aí vai. Percebem? Os nossos pensamentos, sem controle, sem domínio sobre eles, nos levam a um lugar ruim, em sentimentos, e em resultados também, porque depois sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir mesmo. Você não vai ser suficiente mesmo. Por quê? Porque você deixou os pensamentos ruins dominarem. Então nós precisamos dominar os pensamentos, precisamos exercer domínio próprio. Querido, eu sei que tem pessoas que sofrem de depressão muitas vezes, porque a soma de pensamentos, eu não estou dizendo que é só isso, mas a soma de pensamentos que ela nutre, alimenta, são ruins. Não é só isso, queridos, mas eu creio que muitas vezes isso tem uma contribuição. E às vezes a gente pode ir diante de Deus e diante de Jesus e dizer, Jesus, me ajuda com os meus pensamentos, eu preciso escolher bem meus pensamentos. Senhor, eu estou abandonando esse pensamento aqui. Deus, eu entrego esse incômodo nas Tuas mãos, eu entrego essa forma de pensar nas Tuas mãos. Deus, eu quero pensar diferente. Deus, eu quero crer, eu quero ter pensamentos de fé, eu quero encher minha mente com a palavra de Deus, com as promessas, eu quero encher com aquilo que é excelente. Eu tenho certeza que isso vai ter um impacto sobre sua vida, sobre os desfechos da sua vida, sobre aquilo que você deseja, sobre seus sonhos, sobre suas construções, porque você está exercendo domínio próprio sobre seus pensamentos. E eles vão vir, queridos. Pensamentos ruins vão vir. Vão vir. Não, nós precisamos exercer domínio próprio no pensar. Então, se nós deixarmos os pensamentos ruins dominarem, nós vamos acabar com sentimentos que nós não queremos. E não apenas sentimentos, hábitos, resultados, porque nós deixamos os pensamentos livres.
e sem controle, sem domínio sobre eles. Mas ainda, nós precisamos no domínio próprio, no preparo para vencer. E, queridos, eu vou explicar isso. A palavra domínio próprio está num texto de 1 Coríntios que diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Essa palavra aqui, no original, ela é domínio próprio. Vou falar difícil. No grego, chama enkrateia. Eu vi no Google. No grego, chama enkrateia. Isso significa domínio próprio. E é essa palavra aqui. Treinamento rigoroso. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E vocês veem isso. E o apóstolo Paulo aqui está falando dos esportes de alto nível. Não é exatamente nossos esportes, o nível que nós praticamos. Eu vi isso esses dias aí, que eu fui frequentar os jogos e eu vejo que o pessoal pisa na bola e daí você percebe, não tem treinamento rigoroso ali. Eu mesmo fui dominar a bola, né? E caí por cima da bola. Não tem treinamento. Na verdade, 0 treinamento. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui de gente que nos esportes e os que competem nos jogos, e normalmente esses jogos aqui eram jogos que valiam a vida do indivíduo. Dois gladiadores lá, você vai lutar contra o outro. Se você não treinar bem, você morre. É mais ou menos assim os jogos dessa época. Mas os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E o texto vai dizer assim: para obter uma coroa que logo perece. Então, eles treinavam para obter uma coroa assim, de campeão, hoje em dia uma medalha, mas naquela época eles tinham uma coroa que perecia, era uma coroa feita lá de algum material que perecia, muitas vezes, não sei se de alguma planta, né, alguma coisa assim. Uma coroa que perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Isso está em 1 Coríntios 9, 25. Nós nos submetemos a um treinamento rigoroso para ganhar uma coroa que dura para sempre. E o texto bíblico está dizendo aqui que nós precisamos nos submeter a domínio próprio e ter domínio próprio para ganhar a nossa coroa na fé, que dura para sempre. Querido, você está construindo uma vida em Deus, um relacionamento com Deus bom. E você veio nessa manhã para avançar mais um pouco. Você está aqui hoje e a sua amizade com Deus está melhor hoje. Você tá aqui adorando o Senhor, você disse coisas a Deus hoje. Você emitiu louvor, você está aqui para avançar em Deus. Você podia ficar em casa dormindo? Podia. Mas você veio porque você está aqui para adorar o Senhor, para buscar o Senhor, para crescer sua vida com Deus. E, queridos, a palavra fala que nós precisamos ter domínio próprio para ganhar essa coroa que dura para sempre, para fazer essas coisas de Deus, para buscar o Senhor. Querido, tem que levantar para orar, tem que programar um jejum, tem que fazer um plano de leitura da Bíblia bom, não um plano de leitura da Bíblia pouco, um bom. Percebe, querido? Domínio próprio, precisa de domínio próprio, porque tem dias que você acorda um pouco cansado, sem vontade de ler. Mas é importante que você acorde e leia a palavra. É importante que você acorde para orar, para buscar o Senhor. Você vai tomar a decisão: será que eu durmo ou será que eu acordo para buscar o Senhor? Eu vou acordar para buscar o Senhor. Será que eu fico jogando videogame em casa ou eu vou no culto? Eu vou no culto. Mas fulano não vai. Mas não importa, eu vou. Mas não vai ter 400 pessoas. Não tem importância. Eu vou. Percebe domínio próprio? E você vai vencer aquele mal-estar inicial. No final você vai ser abençoado. E você está construindo essa carreira em Deus, essa vida com Deus. Diz aqui. E vejam, a gente deve usar esse rigor. Eles submetem um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém, queridos?
Domínio próprio no preparo para vencer. E, queridos, domínio próprio no nosso olhar. Domínio próprio em relação à ira. E você vai identificar onde você precisa de domínio próprio. Que atitudes você precisa de domínio próprio. Mas, queridos, quantas dessas coisas, quantos olhares, quantas pessoas começaram com um olhar errado, um olhar sem domínio próprio, e foram terminar em destruição de casamento e em destruição de tanta coisa boa que se construiu por causa de falta de domínio próprio. Então, queridos, o domínio próprio, ele é como uma cidade derrubada. E se você não empregar domínio próprio em todas essas coisas, queridos, essas construções, elas caem. Essas coisas boas que Deus planejou para a sua vida, querido, você pode deitar a perder muito por falta de domínio próprio. Mas vamos para frente. Terceira coisa. O seu domínio próprio tem impacto na vida de outras pessoas. Tem impacto na vida dos outros. Porque vejam, ele está comparando o domínio próprio de um homem com uma cidade. E isso nos ensina uma coisa, que o seu domínio próprio implica na vida dos outros. Se você não tiver domínio próprio, a sua família sofre. Se você não tiver domínio próprio, a sua igreja sofre. Percebe? Um homem sem domínio próprio é como uma cidade. Ele faz uma comparação de com uma cidade inteira. Porque o seu domínio próprio, ele tem impacto na vida dos outros. E pode atrapalhar. Mas nós aqui, queridos, Deus está ministrando, e eu creio que Deus está trazendo essa ministração para nós, porque Deus quer um povo com cada vez mais domínio próprio. E se é verdade que o domínio próprio tem um impacto, pode ter um impacto ruim numa cidade, a presença do domínio próprio abençoa uma cidade. Isso abençoa a sua família. Isso abençoa a sua igreja. Amém, queridos? Eu creio que o Espírito Santo, ele vai usar seu domínio próprio para abençoar. Porque, sabe, quando você separou aquele tempo lá de oração, você vai orar pela igreja. Está lá. Você está clamando, Senhor, derrama teu fogo, Senhor, abençoa-nos, Senhor, abençoa minha família. E, querido, isso é domínio próprio em favor dos outros. É por isso que o domínio próprio de uma pessoa é comparado com uma cidade. Seu domínio próprio tem impacto. A sua caminhada tem impacto. É muito curioso, Jesus, ele disse assim, por causa deles, eu me santifico. O próprio Jesus se santificava. Eu creio que ele melhorava seus processos, ele melhorava seu tempo de oração, suas decisões, seu jejum. Acima do pecado, queridos. É algo que está acima muitas vezes de pecar ou não pecar. Às vezes você, no ambiente sem pecado, você pode ter mais domínio próprio. E eu creio que Jesus fazia isso. Ele ainda mais tomava melhores decisões por causa dos outros. Porque tem impacto sobre a vida dos outros. E vejam o que deu o domínio próprio de Jesus, queridos. O domínio próprio de Jesus levou Jesus à salvação de todos nós. Por causa da fidelidade dele, por causa do sacrifício dele, por causa daquelas decisões de orar, de interceder, de se doar por nós, nos trouxe até aqui, perdoados. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você foi perdoado. Por causa de uma pessoa que teve domínio próprio. Muito domínio próprio. Então o seu domínio próprio tem impacto na vida dos outros. Ele é importante. E uma vez, Deus chega para o povo e Deus fala, olha, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Deus fala para um povo inteiro, santifiquem-se, se preparem, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. E Deus tem falado isso aqui para nós. Deus tem nos anunciado isso. Ele tem dito para nós, olha, vocês querem milagres? Deus tem trazido uma palavra sobre milagres sobre nós aqui. Deus está nos dizendo assim, olha, eu creio que Deus está nos dizendo, vai haver milagres nesse lugar. Já tem havido, nós temos visto a mão do Senhor nesse lugar, mas o Senhor quer fazer muito mais.
E eu creio que isso tem a ver com o nosso preparo, tem a ver com a nossa caminhada de santidade. Paulo estava falando isso no louvor agora há pouco. Se nos santificarmos, o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. E eu creio que é por isso que o Senhor tem trazido essas orientações para nós. Há maravilhas para acontecer nesse lugar aqui. Amém, queridos? Mas o quarto motivo que o seu domínio próprio é importante é que ele está sob ataque. Seu domínio próprio está sob constante ataque, queridos. E quando você vê esse texto aqui, ele diz assim, como uma cidade derrubada, que não tem muros. E essa imagem, queridos, é uma imagem de um ataque de guerra, é de um assalto. Ela foi derrubada por quem? Por alguém que a queria derrubada. E alguém que quer o seu fracasso, que quer o seu domínio próprio destruído, que quer a sua edificação destruída. Há alguém que quer isso. E a Bíblia, ela nos fala, nos é clara quanto a isso. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo está aí para destruir aquilo que Deus está construindo na sua vida. E ele está procurando oportunidades para destruir essa construção que Deus tem edificado. E ele vai aproveitar de tudo. Ele vai abrir mão de todos os artifícios para derrubar essa cidade que Deus está edificando. Para derrubar a sua vida, querido. Então, não sei se você percebe, mas as construções do Satanás ao nosso redor estão cada vez mais especializadas. Quer entender o que eu quero dizer com isso? Está cada vez pior a forma como algumas pessoas se vestem. Cada vez pior. E chega a época agora de carnaval e tudo mais, piora mais. Piora mais. Você tem que orar mais para entrar dentro de um metrô e pegar esse pessoal saindo dessas festas. Porque, percebe? E o Satanás, ele vem construindo isso. Queridos, parece que não é o Satanás às vezes. A gente acha que o Satanás não tem envolvimento nenhum nisso. Mas o Satanás vem construindo isso, queridos. E ele vai destruindo a moral. E vai construindo isso que a gente vê aí nessas festas. E está cada vez pior. Cada vez pior. E creio que nós precisamos, queridos, nos fortalecermos cada vez mais contra isso. Mas, há sim um inimigo potencializando inclinações ruins que nós temos. Então, essa cidade está sob constante ataque. Nós precisamos pôr isso na conta. Nós temos um adversário querendo derrubar as construções de Deus. E ele é a Bíblia chama ele de o tentador, queridos. O tentador. Ele é bom nisso. Ele é bom nisso. E querido, o videogame vai cada vez melhorar mais, querido. Isso tem um lado bom. Mas percebe? As redes sociais têm sido feitas de forma que nós nos viciemos nelas. Eles desenham as redes sociais de forma que você fique preso nas redes sociais, da forma errada. Porque as redes sociais têm o seu lugar positivo. Mas percebe as construções do Satanás. A família. A família tem sido colocada em xeque. Tem muita gente hoje que não pensa em casar como uma coisa boa. Tem jovens pensando que curtir a vida sem um compromisso é melhor do que ter um compromisso em construir uma família. E queridos, quantas histórias bonitas poderiam ser escritas e não estão sendo escritas por causa dessas mentiras e essas construções sobre ataque. E nós precisamos ter cuidado com isso. Precisamos questionar algumas dessas ideias e não deixar que alguns desses pensamentos tomem conta de nós. Porque o Satanás, ele vem corroendo nossas famílias e a moral desses dias. Percebem? O domínio próprio está sob ataque. Nós precisamos ter cuidado com isso. E queridos,
embora nós não estejamos indo numa direção mais fácil, nós estamos indo com Deus. Eu não quero pintar esse quadro assim, difícil, mas nós estamos indo com Deus. E Deus é conosco. Fala para quem está do seu lado assim, Deus está com você para vencer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E queridos, o domínio próprio está sob ataque porque você é importante para Deus. O diabo ele não consegue perceber você a pleno vapor, sendo a bênção que você vai ser. Querido, você vai fazer muita diferença. Você é uma bênção. Você nas mãos do Senhor, você é uma bênção. Fala para quem está do seu lado assim, você é canela de fogo. Você é cheio de Deus. Amém, queridos? E porque você é importante para Deus. Você é um agente da obra missionária de Deus. De levar esse evangelho de Deus às pessoas que precisam. Deus te deu uma missão. Deus tem uma missão. Querido, se você está aqui, você foi escolhido pelo Senhor para uma missão, para ser bênção. Mas o domínio próprio na sua vida está sob ataque. Mas você vai ser vencedor, amém? Nós seremos vencedores. O Senhor está trazendo essa palavra, porque Ele está desenvolvendo o domínio próprio nas nossas vidas. E o quinto e último motivo, porque o domínio próprio é importante, e aqui uma parte mais positiva dessa palavra, é porque ele contribui para a sua produtividade e para a provisão, a sua provisão. Então, eu queria que nós lêssemos 2 Pedro aqui, para terminar, o último texto que eu queria ler aqui, que diz assim, por isso mesmo empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O texto está dizendo aqui que se você tiver essas qualidades, e o domínio próprio está dentro delas, ela vai impedir que você seja inoperante e improdutivo. Ou seja, você vai ser operante, canela de fogo, operante, produtivo. Você vai ser produtivo. E Deus quer fazer de você produtivo. E isso tem a ver com o domínio próprio. Se essa qualidade, uma delas, mas se ela existir e ela estiver crescendo na sua vida, você vai ser produtivo, operante, produtivo. Amém, queridos? Então, nós precisamos de domínio próprio. É uma qualidade que precisa crescer, precisa existir. E eu creio aqui, queridos, que todos nós temos uma porção de domínio próprio. Talvez você identificou áreas da sua vida que você tem domínio próprio. Você identificou áreas da sua vida que você fala assim, o Senhor tem me dado graça. Eu tenho domínio próprio nessa área. Mas talvez você viu uma área da sua vida, enquanto estou dizendo aqui, talvez em algum exemplo, ou algo que você sabe de você mesmo, e você viu assim, nessa área eu preciso de mais. Eu preciso de crescer no domínio próprio. E você vai crescer. Ela existe em você e ela vai crescer ainda mais. E você vai ser operante. Você vai ser uma pessoa operante. Fala também para quem está do seu lado. Você vai ser operante e produtivo. Amém? Operante, que faz. Amém, queridos? Estou usando umas palavras diferentes, mas vocês entendem o que estou falando. Operante, uma pessoa operante, produtiva, que produz, que é bênção. Amém, queridos? Aleluia. Então é isso que o Senhor está falando. E o texto ainda continua, ele vai dizer assim, olha, empenhem-se para consolidar o chamado. Ele fala, pegue essas qualidades, empenhem-se, pois se agirem dessa forma, vocês jamais tropeçarão e vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, Deus está nos preparando para entrar providos. Quando terminar a sua carreira, cheio de domínio próprio, cheio dessas qualidades, você vai estar provido. Veja que bênção. Então, queridos, nós precisamos
ter e aumentar em domínio próprio. Amém, queridos? E agora eu queria que nós orássemos uns pelos outros. Nós vamos ficar de pé. Eu queria que você fosse chegando perto de uma pessoa. Eu sei que às vezes a gente gosta de orar em grupo assim, né? Fica encobre ali a oração de um e do outro. Mas eu queria pedir que, e talvez não precise estar do seu lado, mas você pode se movimentar um pouco para você orar por uma pessoa. Nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos pedir a Deus, Deus, eu preciso do domínio próprio. E talvez, se você chegar perto de uma pessoa que você tenha liberdade, você pode falar para ela, olha, ora para mim, na área do falar, querido. Eu falo demais. Né? Eu estou dando um exemplo. Mas nós vamos orar uns pelos outros. Eu queria que você se movimentasse um pouco. Vamos movimentar bastante aí para achar alguém para orar. Né? E nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos pedir, Senhor, me ajuda com o domínio próprio. Ajuda meu irmão com o domínio próprio. Vê se está faltando alguém aí. Vamos... Se for muito familiar, dá uma separadinha. Se fosse meio familiar, pula alguém aí. Vai ser bom que você ouça uma oração, talvez sem conflito de interesse, não sei. Mas dá uma mudada aí para você orar por irmão acerca do domínio próprio. Deus nos abençoe na direção do domínio próprio. Amém. Amém. Glória a Deus. Esteja orando, querido, para que o Senhor aumente seu domínio próprio. Amém, queridos. Eu queria... Testemunho da Letícia. Aleluia. Amém. Esteja orando, querido, porque eu creio que o Senhor está trazendo algo para nós. Deus quer aumentar essa qualidade nas nossas vidas. Então vamos orar, vamos pedir a Deus, Deus faz isso mesmo. Leva, querido, leva alguns desses textos, leva no grupo de comunhão, deixa que essa palavra seja trabalhada no coração ainda mais, porque Deus quer aumentar essa qualidade em nós. Deus está trabalhando, eu creio que esse é só uma palavra que fala sobre a importância, mas Deus quer, o Espírito Santo quer fazer algo nesse sentido em nossos corações. Esteja orando, queridos, Deus quer trabalhar em nossos corações, amém? Pastor Letícia, você pode vir.
A paz, queridos. Obedecendo aquilo que o pastor Roberto tem nos ensinado sobre dar os testemunhos, né? Sobre viver uma vida com Deus e termos testemunhos para contar. Essa semana a gente teve uma experiência e se não fosse por esse ensino, talvez eu deixasse de vir aqui e dar honra e glória ao Senhor. Mas aquilo que a gente aprende, a gente tem que pôr em prática. Então, eu quero glorificar o Senhor, porque Ele faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou do que a gente pensa. A Gi tem tomado uma medicação desde outubro do ano passado, por conta de um atraso no crescimento, e a gente precisou entrar com isso. E essa medicação é uma medicação que o governo supre, ele dá para as pessoas que necessitam, mas é uma medicação difícil da gente conseguir. Então, como ela precisava com urgência, a gente começou comprando e fomos atrás dos exames e tudo aquilo que precisava para que ela conseguisse esse remédio. E é uma medicação de custo muito alto. Então, desses 3 meses que a gente precisou comprar, foi oneroso para nós, mas sabendo ali que o Senhor nos daria a graça. Fizemos todos os exames e eu retornei na médica no começo do ano. E ela disse para mim, olha, Letícia, como a gente já imaginava, os exames da Giovana são normais. Ela teve aí esse atraso no crescimento, mas ela não é uma criança com deficiência hormonal ou qualquer coisa desse tipo. Então, eu acho que vale você tentar essa medicação pelo governo, mas eu não consigo te dizer se você vai conseguir. E aí, a nossa carne que lute, né? Porque naquele tempo eu fiquei triste, falei, poxa, não sei se a gente vai conseguir, tem sido pesado para nós. E o Senhor falou ao meu coração, Letícia, ou por lá, ou sendo supridos de outra forma, vocês terão acesso a essa medicação. Então, eu tive paz naquilo, sabendo que a gente sabe que tudo que depende de entrar com pedido no governo não é simples, mas eu cumpri todos os requisitos e falei, bom, a gente não vai mentir, a gente não vai alterar laudo, nada disso. Aquilo que ela precisa, se for da vontade do Senhor que seja por aqui, se não for, que o Senhor nos abençoe para continuar comprando esse remédio. E assim, as coisas que eu ouvi era de que era um processo muito moroso, que era difícil e tudo mais. Bom, quarta ou quinta-feira dessa semana eu fui ao Poupa Tempo, lá que eu tenho que dar entrada com toda a documentação. E na hora que eu sentei na mesa, a moça folheou os exames, a ficha, o laudo, ela fez, eu vou só inscrever vocês e já te libero com a medicação, tá bom? E ali, naquele tempo, o Senhor falou comigo, viu? É assim que eu cuido das coisas. É no simples. Pode ser difícil para tantas pessoas, mas é no simples. E eu saí de lá tão agradecida, porque, de novo, eu tinha certeza que o Senhor nos supriria de qualquer maneira para que a gente pudesse dar a medicação para Gi. Mas o Senhor fez infinitamente mais do que eu pensei ou do que eu pedi. E é por isso que hoje eu estou aqui, para glorificar o nome do Senhor, para reconhecer que tudo vem dEle, que não é pela minha força, não é o laudo da médica, não é porque no governo está fácil agora, não. É porque o Senhor, Ele encaminha, Ele cuida do processo do começo ao fim. Amém? Amém, queridos. Fiquem em pé, vamos cantar um cântico. Creio que está bem dentro do